Boa noite. Vamos começar a falar um pouco desse tema, descomplicar o refluxo, que é um motivo muito comum de consultas no consultório de pediatria e mais ainda no consultório do gastropediatra. Vou deixar vocês entrarem, né? Que a gente tá começando agora. Que bom que vocês estão aqui. Já tem um tempo que eu tô querendo fazer essa live e um tempo também que vocês estão me pedindo para falar um pouco mais sobre refluxo. Então eu resolvi não adiar mais e hoje finalmente a gente vai descomplicar o refluxo e eu espero poder ajudar vocês. Aqui em Palmas tá chovendo hoje, que é atípico assim para essa época do ano, tá até um clima mais gostoso. Não sei como é que tá por aí, em Brasília eu sei que tá bem frio também. Também não, né? Porque Palmas não tá frio, só tá chuvoso. E às vezes dá uma preguicinha, né, gente? Uma vontade de ficar assistindo um filme. Mas vamos assistir a live, vamos aproveitar pra gente aprender um pouco, discutir um pouquinho sobre esse assunto. Vocês me mandaram muitas dúvidas e eu vou, ao longo da live, durante as explicações, eu acredito que a gente já vai sanar várias dúvidas. Mas também vou responder individualmente as dúvidas que vocês me mandaram no final da live, com o tempo que restar pra gente. Então, gente, para começar a falar de refluxo, primeira coisa, a gente precisa definir o que é refluxo. Refluxo é quando volta conteúdo. Então, para lembrar assim, de uma forma bem simples a anatomia, né? A gente tem aqui boca, aí um tubo que é o esôfago, que vai levar o alimento para o nosso estômago. Refluxo é todo o conteúdo que volta do estômago para o esôfago. Não necessariamente esse conteúdo precisa refluir para a boca. Então, nem sempre a gente vai ter uma regurgitação ou um vômito. Por isso que algumas pessoas falam, né, o chamado refluxo oculto, porque às vezes esse conteúdo só vem do estômago até aqui, a gente adulto, né, sente uma sensação de queimação, um desconforto. Na criança é mais difícil, né, quanto menor a criança, mais difícil da gente identificar essa sensação, deles traduzirem pra gente o que eles estão sentindo. E às vezes esse refluxo vai voltar até a boca e exteriorizar e fazer o vômito ou a regurgitação. Então, agora que a gente já definiu o que é refluxo, vou definir também para vocês o que é a diferença entre regurgitação e vômito. É super comum, muito comum mesmo, a gente ter também... Desculpa, gente, entrar aqui no quarto. Mas assim, é super comum a gente ter uma dúvida dos pais em relação... a maioria chega no consultório falando, doutora, meu filho tá tendo muito vômito, tá vomitando bastante, eu acho que é um refluxo, vamos investigar. E quando eu vou pegar essa história direitinho e detalhar, na verdade não se trata de um vômito, e é uma regurgitação. Então, para vocês entenderem a diferença, porque a maioria dos pais acredita que a diferença é o volume, né? Então, se foi um volume grande de leite que voltou, então é um vômito. Se foi um volume pequeno, é uma golfada, uma regurgitação. Mas não é isso. A gente pode colocar aqui a golfada como sinônimo de regurgitação, como sendo a mesma coisa. E o vômito, ele é diferente da regurgitação, porque o vômito requer um esforço. Na regurgitação, o bebê, do jeito que ele tá, simplesmente volta. Ele tá, às vezes, brincando, tá ativo e vrum, voltou. Pode voltar em grande quantidade, pode voltar em uma quantidade pequena. No vômito, não. No vômito tem um esforço, então o bebê faz pra voltar, pra colocar pra fora. Igual o adulto, né? Quando a gente também vomita, a gente faz um esforço pra conseguir colocar aquele conteúdo pra fora. E aí, depois que o vômito passa, vem aquela moleza, porque o vômito, ele vai ativar alguns sistemas nossos e aí depois que vomita, a pessoa tem uma molezinha. Na regurgitação, regurgitou, pronto, continua do mesmo jeito. E aí vem mais uma dificuldade, que é diferenciar até que ponto esses vômitos ou regurgitações são normais, até que ponto isso é o que a gente chama de fisiológico, que seria o refluxo fisiológico, ou será que isso é uma doença do refluxo? Então, como que a gente vai diferenciar isso?
eu recebi várias perguntas sobre exames, né? Qual exame que a gente pode usar, qual exame para isso, exame para isso. Mas o mais importante é a gente saber fazer um detalhamento da história clínica desse paciente. Então, vocês, quando forem no consultório, né, do pediatra, do gastropediatra, precisam saber, né, observando o bebê de vocês, como que ele fica durante esse episódio de regurgitação, como que esse bebê fica depois que ele regurgita. Então, muitas vezes esse bebê regurgita, tá brincando, tá sorrindo, continua sorrindo. Às vezes ele regurgita, faz só uma caretinha, mas continua a vida, segue, tá tudo bem. Às vezes ele regurgita e vai, fica irritado, chora. Você vê que o bebê tá sentindo uma dor associada a essa regurgitação. Então, quando a gente tem dor, uma irritabilidade associada a essa regurgitação, ou às vezes a criança nem chega a regurgitar, mas a gente vê que voltou ali, ele engoliu de novo, e ele tá irritado, tá choroso, a gente percebe que tá sentindo uma dor relacionada a esses episódios, a gente provavelmente está diante de uma doença do refluxo. Então, é sempre muito importante a gente caracterizar ali o grau de desconforto que o bebê está tendo com esse refluxo, com essa regurgitação ou até mesmo com esse vômito. Independente do volume, gente, porque as pessoas costumam pensar assim, não, foi muito, isso é preocupante. Tá golfando um pouquinho, isso não é preocupante. Não é o volume que vai determinar. E aí, uma outra coisa, uma outra característica super importante é a recusa alimentar. Por quê? O bebê que tem doença do refluxo, ele sente desconforto. Então, ele começa a mamar, ele pega o peito, ele pega a mamadeira, às vezes ele até consegue mamar um pouquinho, e aí ele começa a ficar irritado. Se joga para trás, faz aquela hiperextensão que a gente fala aqui do pescoço, ou então lateraliza aqui o pescoço, se jogando para trás, que é uma outra posição também, essa lateralização do pescoço que a gente chama de síndrome de Sandver, mas é só uma lateralização mesmo do pescoço e às vezes isso fica até um pouco fixo, parece até um torcicolo, mas é a criança que sente tanto desconforto que ela fica nessa posição. Então, assim, se a criança começa a sentir tanto desconforto, o que vai acontecer? Na hora que ela tenta se alimentar, ela não consegue. E aí, ela vai tentar mamar, vai parar de mamar, porque não vai conseguir mamar tudo que quer. Isso pode se refletir no ganho de peso. A gente tem pais e mães que ficam ali super empenhados para essa criança comer de dia, de noite. Então, muitas vezes a criança, numa fase inicial, a gente ainda não vai ver perda de peso. E talvez mais pra frente a gente veja assim, uma desaceleração desse ganho de peso. Mas foi até uma pergunta de vocês, nem sempre a gente vai ter necessariamente perda de peso na doença do refluxo. Só que o peso é um parâmetro muito importante para a gente analisar. O bebezinho que está regurgitando várias vezes ao dia, não importa se ele está regurgitando várias vezes ao dia, não importa se toda mamada ele regurgita, se ele está regurgitando, mas ele está bem, ele está ganhando peso, ele não está irritado, ele consegue mamar, ele suga bem o seio, ele está conseguindo mamar a mamadeira, provavelmente a gente está diante de um refluxo que a gente chama de fisiológico. Então, não vai ser uma doença do refluxo. Mas se esse bebezinho começa a mamar, fica irritado, se depois ele evolui com uma recusa alimentar, ou se ele tem outras complicações, que a gente também vai conversar aqui ainda, a gente tem que pensar sim em doença do refluxo. A Juliana mandou uma pergunta, que a filha dela tá começando os testes de provocação oral, tem soluçado depois de ingerir líquido, será que é o refluxo? Tá, em relação ao soluço, o soluço, ele geralmente é uma incoordenação do diafragma. Às vezes dá deglutição com a respiração e essa criança pode começar a soluçar. O soluço que mais preocupa em relação a refluxo é aquele soluço que está muito prolongado, que dura ali mais de meia hora, que essa criança está soluçando ou de forma prolongada ou repetidas vezes. Se está acontecendo muito, Juliana, é importante conversar com o médico, principalmente se é durante o teste de provocação, né? Que seria assim, reintroduzir um alimento que antes a criança não consumia, e isso mudou depois que você passou a consumir determinado alimento. É super importante conversar isso com o médico que está acompanhando a criança, porque pode sim ser um refluxo. Então, assim, o refluxo, ele tem os sintomas que são bem característicos, né? Que é o vômito, regurgitação, recusa alimentar.
E tem outros sintomas que não são sintomas esofágicos. Por quê? Tem sintoma respiratório que pode estar associado, como, por exemplo, a tosse. A tosse, ela pode acontecer porque refluiu até aqui, e aí a criança tosse, tentando expelir esse líquido. Ou então, às vezes a criança tosse muito e a tosse pode causar o refluxo, porque aumenta a pressão intraabdominal e aí a criança tosse até refluir. Então, a gente tem que analisar essas duas coisas em relação à tosse. Tosse isolada, então assim, a tosse sem nenhum outro sintoma, a gente tem que ter muita cautela em identificar isso logo como refluxo. E aí é super importante fazer o acompanhamento para a gente ver se realmente se trata de um refluxo ou de um outro sintoma. Mas pode sim, tosse, ser um sintoma de refluxo. Então, a gente já definiu aqui o que é o refluxo, o que é o vômito, o que é a regurgitação. E aí, gente, a gente tem algumas diferenças, né? O que acontece no bebezinho e o que acontece na criança maior. No bebê, quanto menor a criança, mais dificuldade a gente tem de entender o que está acontecendo, porque ele não sabe relatar. Então, o que a gente leva em consideração no consultório é o que os pais passam pra gente. Quanto menor esse bebê, é muito comum que a família esteja bastante ansiosa. Então, assim, principalmente quando é nosso primeiro filho, que a gente ainda não sabe lidar muito bem com esse período ali pós-nascimento do bebê. E o que a gente precisa lembrar? Da imaturidade gastrointestinal. O sistema gastrointestinal, ele é muito imaturo, principalmente nos primeiros 3 meses de vida, mas ele vai ser muito imaturo ainda nesse primeiro ano de vida. Então, é comum ter refluxo fisiológico até 1 ano de vida. Algumas crianças vão ter refluxo até fisiológico até 1 ano e meio. Então, isso pode acontecer por causa da imaturidade. E aí gera algumas dúvidas, né? Nossa, por que meu bebê golfa tanto e o filho da minha irmã não regurgita, não vomita? Por que isso acontece com o meu bebê? A gente tem características que são próprias de cada bebê, da anatomia do bebê. Então, ali no esôfago, às vezes esse esôfago do bebê faz um ângulo com o estômago um pouquinho mais aberto, um pouquinho mais fechado. Tudo isso pode levar a um aumento das regurgitações. Então, tem criança que vai ter uma tendência a regurgitar mais e algumas que vão ter tendência de regurgitar menos. Só que o que é bom vocês saberem? A maioria das crianças vai ter pelo menos um episódio de regurgitação por dia. Então, quando o pico do refluxo é em torno de 4 ou 5 meses de idade. É quando a criança mais vai regurgitar. Porque nessa fase, eles estão já ainda se alimentando de líquido, praticamente, né? Leite materno ou fórmula, que é o correto nessa idade, que eles ainda estejam ou em aleitamento exclusivo ou que ainda não tenham iniciado a introdução alimentar. E, além da alimentação ser líquida, agora eles já não querem mais ficar tão quietinhos. Então, eles começam a fazer o quê? Forçar para tentar sentar. E aí, isso tudo força aqui, aumenta a pressão abdominal e facilita também o refluxo. Por isso que a gente tem um pico aí entre 4 e 5 meses. Então, gente, isso é fisiológico. Nessa idade, 67% aproximadamente das crianças vão ter refluxo. E só 7% dessas crianças que têm refluxo nessa idade vão ter doença do refluxo. A gente precisa saber separar muito bem isso. Por quê? O que acontece? Gente, se eu não conseguir responder as perguntas, vocês me mandam mais pro final da live de novo, que eu vou respondendo. O que acontece? Muitas vezes, esses bebês estão refluindo, os pais ficam super angustiados e já na primeira consulta do pediatra, às vezes tem criança que sai até da maternidade, a criança já sai com um kit de medicação anti-refluxo. E, nossa, eu acho isso, assim, muito triste, porque tem muita criança tratando uma coisa que não é doença. E eu sempre falo, para quem me acompanha aqui, já deve ter ouvido eu falar, se não é doença, gente, não precisa nem de exame para diagnóstico, nem de tratamento. Se é um refluxo fisiológico, a gente não precisa tratar. Então, muita gente está dando remédio que tem efeito colateral para bebê super pequeno, pensando que está tratando uma doença e que antes, a gente, quando nós fomos bebês, a gente não tratava isso e estava tudo bem. A criança, se ela é imatura,
Não adianta eu ficar tentando dar um remédio sem respeitar o ritmo da evolução dessa criança. A gente não espera de um bebezinho de 2 meses que ele consiga sentar sem apoio. Por que que a gente quer que o esôfago dele funcione plenamente, que ele não regurgite, que ele não golfe? Por que que a gente não consegue também esperar esse bebê amadurecer e entender que essa imaturidade acontece? Eu sei que é muito angustiante, principalmente porque algumas vezes o bebê regurgita, sai até pelo nariz, o bebê pode engasgar e tudo isso gera na gente, né, uma ansiedade enquanto pais. Mas aí é que a gente precisa ter calma, ter um bom acompanhamento e pensar que se parece um refluxo fisiológico, se o bebê tá bem, com todas essas características que a gente já conversou aqui, se a gente tá pensando em um refluxo fisiológico, não vamos procurar exame só pra gente ver se tá tudo bem. Não vamos, vamos usar aqui um remédio pra ver se tá tudo bem. Não é assim que funciona. É super comum as mães chegarem pra gente com ultrassom pra pesquisa de refluxo. Então, o bebê vai no pediatra ou no outro médico e o médico solicita um ultrassom para ver se o bebê tem refluxo. Um bebê que regurgita, que a gente já sabe, sem exame nenhum, que ele tem refluxo, mas que clinicamente a gente consegue definir se é uma doença do refluxo ou se é um refluxo fisiológico. E aí, naquele ultrassom vai estar: bebê teve tantos episódios de refluxo, e blá, 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 tem o esôfago assim, o ângulo assim e tal e tal. Gente, não é aí o pai chega pra gente com esse exame que ele acha que tá alterado, querendo fazer um tratamento. Mas não, é imaturo, o bebê vai crescer, esse ângulo vai se ajustar, o esôfago vai crescer e vai ficar tudo bem. A gente não precisa. Ultrassom para pesquisa de refluxo é um exame que não é indicado. A gente pode fazer ultrassom quando a gente está suspeitando de alguma malformação, quando essa criança vomita muito. Existe uma malformação no bebezinho que a gente chama de estenose, é um nome meio complicado, hipertrófica de piloro. Mas é como se ali no final do estômago, aqui a minha mão é o estômago, né? No final do estômago tivesse uma válvula que ela fica mais hipertrofiada, então ela fica maior, mais grossa e não deixa o leite descer. E aí essa criança vomita muito. O ultrassom pode ser útil para a gente fazer esse tipo de diagnóstico diferencial, mas não é um exame para a gente diagnosticar e diferenciar se é refluxo fisiológico ou se é doença do refluxo. Uma pergunta aqui da Eliara. Gente, eu falo muito rápido, né? Ontem eu fui dar uma aula, no começo da aula, o aluno falou: doutora, fala mais devagar hoje, por favor. E eu, meu Deus, eu acho que eu falo rápido demais. Se eu estiver falando muito rápido, vocês podem falar: repete para eu entender melhor. Uma pergunta aqui da Eliara. Refluxo fisiológico causa perda de peso no bebê ou não deixa o bebê ganhar peso? Minha neném de 2 meses e 5 dias golfa muito após todas as mamadas, só segura o estômago se dormir. Só segura no estômago, acho que é o que ela quis dizer, se dormir. Então, o refluxo fisiológico não costuma causar perda de peso no bebê e também não costuma não deixar o bebê ganhar peso. Se tá regurgitando a ponto de ter estabilizado o ganho de peso ou não está mais ganhando peso, ou perdeu peso, precisa investigar, porque pode ser uma doença do refluxo. Mas tem que olhar muito também como que tá a amamentação, se a pega tá correta, se essa produção tá boa. Então, tem outros parâmetros também pra gente analisar. Mas se o seu bebê, além de golfar muito, também não tá ganhando peso, é importante sim a gente excluir a doença do refluxo. Ai, que bom, que tá ótimo, então vocês estão conseguindo me entender. Então, assim, agora a gente conseguiu ver um pouco do que é o refluxo fisiológico. Vamos passar por uma coisa que é super importante. Se eu pensei, então, em doença do refluxo, o bebê foi lá no consultório, a mãe referiu, ele tá regurgitando, ele tá ficando irritado, ele não consegue mamar direito, tá com recusa alimentar, chora muito, esse choro muito relacionado às mamadas, tenta mamar e não consegue. A gente pensou em doença do refluxo, qual que é a primeira coisa? Primeira coisa é excluir a alergia à proteína do leite de vaca. E como que a gente vai excluir a alergia à proteína do leite de vaca nesse bebê? A gente vai pedir um monte de teste alérgico? Não. Como que a gente vai fazer?
a gente vai excluir a proteína do leite de vaca da dieta da mãe. Então, se é uma mãe que amamenta, a gente tira tudo de leite de vaca que essa mãe ingere, tanto de leite quanto de derivados, vai olhar todos os rótulos, tudo direitinho, indica uma dieta restrita para essa mãe, para a gente poder ver se com essa dieta a criança melhora. Se é uma criança que está usando fórmula e a gente pensou em doença mesmo do refluxo, a gente vai fazer o quê? A gente vai trocar para uma fórmula que não é uma fórmula que é com a proteína íntegra, é uma fórmula onde essa proteína do leite foi toda quebradinha, que é uma extensamente hidrolisada, ou uma fórmula de aminoácidos, que seriam fórmulas próprias para o tratamento de alergia à proteína do leite de vaca. Então, antes de entrar com medicação, e não depois, porque tem gente que acredita que, eu vou primeiro entrar com a medicação, ver se o bebê melhora, se não melhorar eu vou pensar em alergia, mas não é assim que funciona. Isso é muito bem sistematizado pela Sociedade Americana, pela Sociedade Europeia de Gastroenterologia Pediátrica. Então, se a gente está pensando em doença do refluxo, a primeira coisa é a gente pensar em alergia à proteína do leite. Você excluiu a proteína do leite, você observou que essa criança teve uma melhora. Vamos supor que o único sintoma dessa criança era refluxo, então ela não tinha outros sintomas. Se o único sintoma era refluxo e ela melhorou, teve uma melhora importante, a gente depois pode pensar em voltar a proteína para fazer um teste de provocação e aí a gente vai conduzir conforme a alergia alimentar e depois a gente fala mais disso também aqui. Mas se não houve melhora, aí a gente tem que considerar. Então será que não é uma alergia à proteína do leite? Será que é uma doença do refluxo não relacionada à alergia? Ou então se não houve uma melhora suficiente, né? Porque também o que acontece? Se essa criança já está muito tempo refluindo, mesmo que seja por alergia à proteína do leite, pode ser que ela vá precisar de associar o tratamento medicamentoso. E aí sim a gente começa remédio. Quanto menor a criança, mais ela precisa do gastropediatra. Quanto menor a criança, mais importante é que esse refluxo seja acompanhado por um gastropediatra, porque teoricamente nos bebês só o gastro poderia prescrever remédio, para vocês tentarem entender assim a seriedade, né, do uso de medicação nos bebês pequenos. A Jéssica comentou que aqui temos doença do refluxo, chegamos na nossa gastro maravilhosa, muita saudade de vocês. Antes de um mês de vida, sempre tivemos ganho de peso. Então, o bebê que tem um diagnóstico precoce, que começa um tratamento de uma forma precoce, pode ser que ele não tenha perda de peso, né? E também vai depender muito, né? Por exemplo, a Jéssica é uma mãe, assim, super ultra cuidadosa que tentava de tudo para conseguir alimentar essa criança com uma experiência e conseguia também, de certa forma, que ele mamasse ali uma quantidade. E também vai depender do metabolismo de cada criança. Tem criança que não precisa de tanto para ganhar peso, tem criança que vai precisar de mais, de uma quantidade maior, e às vezes a gente não vai conseguir manter esse ganho de peso com aquilo que ela tá ingerindo. Então, o ganho de peso pode variar nesse sentido. Uma coisa que eu não falei pra vocês, mas assim, se a criança que regurgita muito, o bebezinho que tá regurgitando muito, tá um pouco irritado, mas não é aquele refluxo que a gente assim fala, isso é uma doença do refluxo mesmo. Não, ele tem um desconforto leve, mas ele tá ganhando peso bem. E é uma criança que usa fórmula, a gente pode tentar usar as fórmulas anti-regurgitação, que são as famosas, né, fórmulas AR. Então, essas fórmulas anti-regurgitação, elas vão espessar mais ali no estômago, então elas têm um efeito antigravidade, né? Porque fica mais difícil de voltar e de refluir. Então, a criança vai acabar refluindo menos. Criança que está em aleitamento materno, não existe nenhuma indicação de suspender o aleitamento materno e começar a fórmula anti-regurgitação por refluxo fisiológico, né? Nenhuma indicação. Então, a gente precisa saber separar bem isso. Mas essas fórmulas AR, elas não são fórmulas anti-refluxo. Muitas vezes, o refluxo, ele continua acontecendo. Só que ele vem até aqui e volta, e a gente não tá mais vendo aquele tanto de regurgitação. Essa semana mesmo, toda semana eu atendo algum bebezinho com refluxo fisiológico, mas que regurgita e vomita muito, assim, regurgita várias vezes ao dia. E eu sei, gente, que isso é um transtorno para a família.
Eu, inclusive, falo com as mães, né? Não basta carregar uma mala de roupa para criança que tem que trocar de roupa toda hora. A mãe também tem que levar uma muda de roupa extra até se vai no médico, porque ela sai toda cheia de leite. E isso é desconfortável, né? A gente sabe que é super desconfortável. Mas, pra que eu vou entrar com uma medicação se o bebê tá bem no estado geral? Se ele tá ganhando peso, se ele consegue mamar, se o desconforto é muito leve, se eu sei que isso vai passar com o tempo, melhorar com o tempo, pra que eu vou entrar com uma medicação? Não é verdade? Então, a gente sempre conversa, tranquiliza as mães, tranquiliza os pais, para que eles possam entender que assim, com o tempo isso vai melhorar e a criança não precisa de maiores intervenções. Em relação a medidas posturais, deixa eu até pegar uma boneca, deixei ela longe, queria até mostrar para vocês aqui umas posições, mas assim, em relação a medidas posturais, depois da mamada, a gente não precisa, porque às vezes tem um mito, né, de que tem que ficar com o bebê no colo até o bebê arrotar. Nem sempre, gente, o bebê vai arrotar. O arroto é a saída do conteúdo gasoso, né, do ar do estômago para fora. Se esse bebê não engoliu muito ar durante a mamada, pode ser que ele não arrote. Às vezes também o bebê dorme tão pesado que ele desmonta no colo e ele também não vai arrotar. Só que mesmo assim é importante a gente deixar esse bebê numa posição verticalizada. Então, você pode colocar o bebezinho assim, né, no colo. Se o bebê estiver acordadinho, também pode colocar ele com a cabecinha pra frente e apoiar aqui embaixo das perninhas dele. Então, o importante é que a gente deixe esse bebê na posição verticalizada. Quanto tempo? É uma média de 15 minutos. Só que tem bebê que 15 minutos vai ser muito pouco. Tem bebê que vai precisar de pelo menos uns 30, 40 minutos. E mesmo assim, gente, às vezes pode acontecer de mesmo ficando ali 30, 40 minutos com o bebê na vertical, na hora que a gente deitar, pode acontecer desse bebê depois refluir, regurgitar. E isso não necessariamente significa que é doença do refluxo. Aí a gente precisa lembrar da questão da imaturidade do sistema gastrointestinal do bebê. E em relação a inclinar, né, o colchãozinho do bebê e tudo mais, a gente pode sim inclinar numa postura de 30 graus. Tem alguns colchõezinhos anti-refluxo, depois eu vou postar aqui nos stories. Tem um super legal que o bebê ele fica numa posição mais verticalizada e ele tem um apoio aqui embaixo para ele também não cair, não escorregar. Isso também é legal. Mas, assim, os estudos científicos não mostram que isso vai ter muita melhora. Mas mesmo que seja para o nosso psicológico, assim, para o nosso emocional, as mães gostam bastante e costuma ajudar, auxiliar. O bebê, ele tem que dormir, mesmo que seja por refluxo, mesmo que esse bebê tenha refluxo, ele precisa dormir com a barriguinha para cima, pelo alto risco de morte súbita. Então, tem alguns estudos que eles fizeram monitorizando o refluxo do bebê com pH-metria, que é um exame que a gente passa uma sondinha e ele tem os eletrodos aqui pra gente avaliar se tá tendo refluxo ou não. E eles viram que pro bebê, o bebê reflui menos quando ele tá de bruços. Por incrível que pareça, é diferente do adulto. Mas o bebê, quando ele tá de bruços, ele alonga mais aqui essa região. Só que eu não posso deixar meu bebê dormir de bruços. Por quê? Eu aumento o risco de morte súbita. Quando ele tá de barriguinha pra cima, ele consegue lateralizar o pescocinho dele. E aí, se ele regurgitar, ele consegue geralmente lateralizar e ele não vai sufocar. Se ele tá de bruços, pode ser mais difícil. Então, a gente só deixa o bebê de bruços se a gente tiver sob visualização direta desse bebê, acordados ali. Então a gente não é assim, eu vou deixar meu bebê de bruços aqui no berço, vou tomar um banho e vou ali na cozinha, não. Então assim, pra você deixar o bebê de bruços, você tem que estar o tempo inteiro de olho nele, porque pode ser perigoso. Então a gente precisa saber disso. O refluxo tá causando recusa alimentar, o que fazer? Não está perdendo peso, mas estou preocupada porque agora que voltou a ganhar. Então, refluxo pode sim causar recusa alimentar. Toda experiência de desconforto que a criança tem na alergia alimentar, o refluxo, pode levar a uma dificuldade alimentar e uma recusa alimentar. É como se fosse um mecanismo de defesa da criança.
ela sentiu dor quando ela comeu alguma coisa, então ela recusa, ela não quer comer para não sentir dor, ou ela acha que ela vai ter de novo, vivenciar de novo aquela experiência ruim que ela teve. Isso é muito comum. O ideal seria que todas essas crianças pudessem fazer um acompanhamento especializado com fono. A gente teve aqui, né, a live maravilhosa com a Eliane. Eu vou depois pedir até para ela dar mais algumas dicas, mas ó, no YouTube dela, ela tá gravando várias lives e tem lives ótimas, inclusive dela com outras fonos, dando dicas. Então, para vocês que têm bebês, que têm refluxo, que têm recusa alimentar, entrem no Instagram dela, da Eliane Penachim, e também no YouTube dela, que ali a gente vai encontrar direitinho algumas dicas para poder melhorar isso. E tem que analisar, né, Gislane, que eu conheço o paciente, se a gente tá precisando de algum ajuste de dose, de medicação, como que tá. Então, por isso que essas crianças precisam de um segmento. Infelizmente, agora com a pandemia, o segmento de muitas crianças está prejudicado. Então, crianças que a gente acompanha no ambulatório, no SUS, por exemplo, os ambulatórios estão suspensos. Tá super complicado isso. E eu sei que não tá fácil para vocês. A Débora comentando aqui, minha filha foi diagnosticada aos 2 meses com refluxo, perdeu peso, o pediatra prescreveu fórmula anti-regurgitação, eu dei sem saber que ela era alérgica, ela teve anafilaxia, e assim descobrimos as alergias. Pois é complicado isso, né? Então, na verdade, se uma criança tem refluxo, se é uma doença do refluxo, ela não vai responder com essa fórmula anti-regurgitação. No caso da sua filha, né, Débora, provavelmente o refluxo dela já tinha, inclusive, relação com a alergia à proteína do leite de vaca. E é aquilo que eu comentei. No bebê, se a gente pensou em doença do refluxo, a gente tem que pensar em alergia à proteína do leite de vaca também. São muitos detalhes, né? Assim, muitas coisas pra gente comentar. Em relação aos exames, que eu sei que também é uma dúvida de vocês, então eu já comentei aqui do ultrassom, que ele não tem utilidade pra gente diferenciar, né, refluxo fisiológico de doença do refluxo. A endoscopia, que é uma outra dúvida, né? Quanto menor o bebê, mais complicado pra gente fazer endoscopia, porque é um exame invasivo. Então, mais cuidado a gente vai ter. Todo bebê que vai fazer endoscopia é no centro cirúrgico, tem que ter um anestesista, um médico que vai fazer endoscopia, e quanto menor o bebê, mais complicado. Então, a gente não vai fazer a endoscopia para diagnosticar o refluxo. A gente vai fazer endoscopia se esse refluxo não está melhorando com o tratamento, que é o refluxo que a gente chama de refratário. Ou se eu estou pensando em outras doenças que podem também causar uma inflamação do esôfago, um refluxo. Então, se eu estou pensando, pode ser uma outra doença, aí sim a gente vai solicitar endoscopia. Ou então, nossa, eu já tratei esse bebê com dose plena, já fiz o que eu podia para ele não tá melhor, vamos pensar em fazer endoscopia, né? E hoje também a gente tem a questão do diagnóstico diferencial com a esofagite eosinofílica, que é uma doença do alérgico, que pode cursar com recusa alimentar, pode parecer muito um refluxo, mas na verdade é uma doença de mecanismo imunológico, né, do nosso sistema de defesa, uma doença alérgica. E aí a gente tem que identificar e tratar. Mas ela é bem menos comum nos bebês, embora possa acontecer, ela é mais comum nas crianças. O refluxo nas crianças, a criança ela já consegue muitas vezes referir, né, as crianças um pouquinho maiores, tô sentindo aqui uma dor no estômago, ou tô sentindo uma dorzinha aqui no peito, ou então tá ardendo aqui, tá ardendo minha boquinha, eu tô sentindo um gosto ruim. Muitas vezes as crianças já conseguem falar melhor pra gente o que elas estão sentindo, e com essa história clínica, a gente pode já identificar se se trata de uma doença do refluxo e iniciar um tratamento também. Se esse tratamento surtir efeito, provavelmente era mesmo uma doença do refluxo. Mas antes de começar o tratamento nas crianças maiores, o que a gente precisa fazer? Melhorar também os hábitos de vida dessa criança e os hábitos alimentares. Essa semana também atendi uma criança, estava tendo dor abdominal todos os dias, gente. Não era uma dor abdominal que a gente falasse assim, não, tá tudo bem. E foi só melhorar a alimentação, tirar literalmente as porcarias que essa criança estava comendo, que a criança parou de ter dor. Então, às vezes a gente acha que, não, vamos logo fazer um exame invasivo, vamos ver uma endoscopia, porque meu filho não tá bem. Mas a gente esquece do básico, né?
que é olhar a alimentação dessa criança. E se a criança tá comendo muita besteira, mesmo que seja suquinho de caixinha, todinho e todas essas coisas, a gente precisa primeiro, antes de entrar com medicação, antes de pedir exame, melhorar a alimentação dessa criança. Criança com sobrepeso também, né? A gente tentar melhorar o estilo de vida, que também não tá fácil agora na pandemia. Só beber um pouquinho de água. Deixa eu olhar aqui o horário. Acho que eu vou começar a responder algumas perguntas que vocês me mandaram. A Angelina linda, né, que falou, a minha já fez 2 cirurgias do refluxo. A cirurgia, gente, é um tratamento, no caso aqui, né, da filhinha da Angeline, é um caso particular, mas assim, tem crianças que têm alterações anatômicas, malformações, e crianças que têm algum problema neurológico também, não é o caso dela, mas tem crianças que têm problema neurológico, muitas vezes eles vão ter um refluxo de difícil tratamento, e a gente vai precisar indicar a cirurgia anti-refluxo. Mas a cirurgia, ela é um último passo ali, quando a gente realmente já tentou tudo que podia. Muito cuidado, eu já vi médico, infelizmente, indicando cirurgia de refluxo para bebezinho. E nem refluxo, nem doença era fisiológico. Para vocês verem que a gente acha de tudo mesmo. Então a gente tem que ter muito cuidado, né, numa indicação cirúrgica, avaliar mesmo a necessidade ou não dessa cirurgia. Então, eu vou tentar responder aqui algumas perguntas de vocês que talvez eu não tenha respondido ainda durante os nossos comentários aqui. Foram bastante dúvidas dessa vez que vocês me mandaram. Eu tirei aqui foto até das perguntas para poder responder para vocês, ó. Então, uma pergunta, já que a gente estava falando de exame, ó. Além da endoscopia, quais outros exames são importantes para diagnosticar o refluxo? Então, assim, a gente tem vários exames que podem nos ajudar no manejo do refluxo, mas não que eles sejam para diagnosticar exatamente o refluxo. O diagnóstico ele é principalmente clínico, mas a gente tem exames que podem nos auxiliar dependendo do que a gente quer. Então, eu quero ver uma complicação, é endoscopia. Eu quero ver um tratamento que não está funcionando bem, fazer um diagnóstico diferencial, a endoscopia. Essa criança está tendo uma manifestação como tosse frequente, sem outros sintomas clássicos de refluxo. Existe um exame que é a pegametria de 24 horas. A pegametria é um exame onde, não sei se vocês já ouviram falar, mas a pegametria é um exame onde você passa uma sondinha no nariz da criança, essa sonda vai ficar posicionada lá no esôfago, então a gente passa a sonda, desce a sonda até o esôfago, e essa sonda, ela tem ali como se fossem uns eletrodozinhos dentro da sonda, que eles conseguem monitorizar o pH do esôfago. Então, se tiver um refluxo, o pH do estômago é o quê? É ácido. Se tem um refluxo, vai acusar ali que teve um refluxo, e a gente vai ver que teve um refluxo ácido, que mudou o pH. E aí a gente consegue, com a pHmetria, avaliar a extensão do refluxo, eu consigo avaliar se a medicação que a criança está usando está sendo suficiente para inibir a acidez. Tem algumas indicações, consigo relacionar com sintomas extradigestivos, como a tosse, entre outras indicações de refluxo. Tem um exame que eu também queria falar aqui com vocês, que é a cintilografia. Tem uma cintilografia que é cintilografia para pesquisa de refluxo. Essa cintilografia isolada, ela não tem valor também para diferenciar entre refluxo fisiológico e doença do refluxo. Por quê? Ele vai analisar o que a gente chama de refluxo pós-prandial, que é um refluxo depois que você acabou de ingerir alguma coisa. Todos nós, eu tenho, todos vocês têm refluxo pós-prandial, que é refluxo pós-alimentar. Só que não é pra gente sentir que a gente tá tendo refluxo. Esse refluxo vem e volta, a gente não é pra gente sentir nenhum incômodo. Essa cintilografia é um exame também muito solicitado, e aí vem ali que refluxo, e os pais acham que já precisa de um tratamento, mas ela puramente não identifica se é doença ou fisiológico. A gente pode usar a cintilografia em alguns casos, quando eu tô suspeitando de uma aspiração pulmonar, quando eu quero analisar se esse estômago tá esvaziando direitinho. Mas assim, gente, o mais importante é a clínica. Então, se a gente puder evitar pedir exames, melhor. E tem que saber pedir os exames, porque eu vejo às vezes as pessoas solicitarem exames, mas não sabem exatamente a pergunta que elas querem responder
com aquele exame que está solicitando. E aí, e aí fica complicado, né? Porque você pode, muitas vezes, como médico, dar um tiro no pé. Eu brinco assim, às vezes você pede um ultrassom de refluxo pro paciente, vem ali que tem refluxo e não era refluxo doença. E agora? O pai tá vendo o ultrassom falando que o filho dele tem refluxo, como que você vai explicar pra ele? Mas agora vocês já entenderam, né? Eu não sei quem já fez aqui ultrassom no bebê que tinha refluxo e podia ser, por acaso, um refluxo fisiológico. Queria falar um pouquinho, mas deixa eu tentar responder mais algumas perguntas, senão não vai dar tempo. Saudade também das consultas com vocês. Com fé em Deus vai passar. Um beijo, Suslane. Um beijo, Angeline. Obrigada pelo carinho. O Marcos mandou uma pergunta que meu bebê se espreme muito. Pode ser por isso que golfa tanto? Após todas as mamadas, golfa em grande quantidade, mas não vejo incomodar. Ela sempre sorri após as golfadas. Pode, Marcos. Exatamente. Então, gente, o bebezinho, ou porque às vezes tá com cólica, ou porque tá com algum desconforto, ou porque eles se espremem mesmo às vezes, pela imaturidade do intestino, quando eles estão se espremendo, eles acabam aumentando aqui a pressão do abdômen. Isso facilita ter o refluxo. Lembrar que, ó, você olha o bebezinho, o tamanho do tórax do bebê, né? O esôfago dele é pequenininho, a distância que ele tem que percorrer da barriguinha para a boca é muito pequena, então é muito fácil refluir. É só líquido que ele toma, o bebê é muito molinho. Quanto mais molinho esse bebê a gente sabe que lá dentro também, as válvulas dele, que são esses esfíncteres, que teoricamente deveriam segurar para o líquido não sair, também não estão funcionando direito. Também são muito molinhos ainda, hipotônicos, eles se abrem, relaxam e voltam com facilidade e permitem que esse conteúdo do estômago fique voltando mais vezes. Então, se seu bebê tá bem, tá feliz, tá sorrindo e você tá fazendo acompanhamento, o bebê tá ganhando peso, independente dele golfar após todas as mamadas, isso não quer dizer que seja um refluxo, uma doença. Provavelmente é um refluxo fisiológico. Deixa eu ver. Uma pergunta aqui sobre tratamento do refluxo. Se em todos os casos a gente tem que usar IBP. Essa já é uma mãe que o bebê tem refluxo e sabem identificar até as categorias dos remédios. Então, IBP é a família do omeprazol, viu, gente? Então, omeprazol, esomeprazol, todas essas medicações. O IBP, que é o omeprazol, esomeprazol, eles são o tratamento de primeira linha da doença do refluxo. Tem algumas medicações que podem auxiliar no tratamento, mas eles são a primeira linha de tratamento. As medicações procinéticas, como por exemplo, domperidona, eu tô falando aqui sem ser nome comercial, né, para não prejudicar ninguém. Então, assim, domperidona, bromoprida, essas medicações, elas não são indicadas para o tratamento de doença do refluxo, principalmente no bebê. A gente tem que tomar muito cuidado com o uso delas, porque elas têm muitos efeitos colaterais. Inclusive, um dos efeitos colaterais da domperidona é dor, cólica, irritabilidade. E é super comum o bebê começar o tratamento com domperidona. Passa um tempo, a mãe não tá entendendo o que tá acontecendo, acha que é o refluxo que tá piorando, mas na verdade é um efeito colateral da medicação. Aí a gente tira a medicação e a criança melhora. Então, a gente tem que ter muita cautela com o uso de medicação. Não que a gente nunca vá usar, mas não é uma medicação que você passa e esquece que a criança está tomando e deixa a criança tomando um ano ali. É uma medicação que, inclusive, pode dar alteração no eletrocardiograma da criança. Então, o médico que está acompanhando, o médico que prescreveu, precisa ter consciência disso. Meus pacientes sabem que eu sempre tento tirar a domperidona assim que possível, porque muita gente já chega pra mim usando, então assim que possível eu já falo, vamos tirar essa medicação, eu não quero que o bebê use, porque não tem realmente indicação. A não ser que esse bebê tenha alguma alteração que a gente chama de gastroparesia, que o estômago não esvazia direito, e aí a gente tem que analisar e ver a utilidade, mas com muita cautela. E vou aproveitar aqui para falar de esvaziamento do estômago. O esvaziamento do estômago do bebê, ele é irregular. Por isso que às vezes você fala, o bebê tinha mamado já tinha tanto tempo e ele golfou. Ele golfou aguinha, ele golfou talhado, ele golfou X, Y, Z. O bebê não tem um esvaziamento do estômago numa previsão de tempo certinho igual o nosso.
ele ainda é imaturo, de novo, nessa palavra, mas essa palavra acompanha o bebê aí durante todo o primeiro ano de vida. Então, às vezes pode acontecer do bebê regurgitar muito tempo depois da mamada, independente de ainda estar talhado ou não. Isso não quer dizer também que seja doença. Quando o tratamento medicamentoso falha, a gente já com aumento de dose, com tudo super certinho, a gente já olhou se não tem nenhuma complicação, você fez de tudo que você podia, a gente vai pedir endoscopia se for o caso. Aí a gente tem que avaliar direitinho se tem indicação de algum tratamento mais específico. Mas isso é bem individualizado. Tipos de refluxo. Se existe algum exame capaz de dizer o tipo de refluxo. Então, gente, na verdade não existe essa divisão de tipos de refluxo. O que existe que às vezes a gente fala é em refluxo oculto, refluxo que não é oculto. Mas se o refluxo, se a gente tá vendo o refluxo, eu nem preciso fazer um exame, tipo uma pH-metria, porque eu sei que a criança está tendo refluxo. Quando a gente acha que é um refluxo oculto, às vezes a gente pode fazer a pH-metria, porque eu consigo identificar esse refluxo ácido e ter uma noção melhor disso. Existe pH-metria e impedância pH-metria, que além do refluxo ácido, vai analisar também refluxo básico, entre outras coisas. Mas isso a gente precisa analisar bem. Eu faço pH-metria e eu solicito super pouco. Um dia desses, inclusive, um pai consultou comigo e tudo mais. Eu não sou de sair pedindo um monte de exame. Aí eles falaram, não sei quem falou que um médico em Goiânia fazia um super exame para identificar refluxo. Pegaram a criança, foram lá para Goiânia. Aí depois voltaram e tal. O médico lá também não quis, né? Falou que não tinha indicação de fazer ainda pH-metria. Aí eles voltaram comigo, né? Aí eu falei, não, eu também faço pH-metria, mas eu não pedi porque eu não acho que tem indicação de fazer. Então a gente tem que ter, pra mim, gente, às vezes é muito mais fácil. Eu vou pedir um monte de exame e não vou explicar nada. Mas pra que eu vou fazer isso com a pobre da criança, né? Eu tenho que ali, eu tô a defesa principalmente da criança. Claro que eu tenho consciência de quando eu tô tratando uma criança, eu tô tratando a família toda. Quando você melhora a qualidade de vida da criança, você melhora a qualidade de vida dos pais e da família inteira. A gente tem consciência disso. Mas a primeira coisa, né, na medicina é também não causar nenhum mal desnecessário. Então, eu não solicito exame que eu não acho que precise. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Rapidinho, deixa eu abrir aqui de novo. Vamos ver. Nossa, é muita pergunta. Minha filha mesmo usando o Losec, que é um IBP, né, que é como se fosse um omeprazol mesmo, soluça muito. Também usa domperidona para uma suposta desmotilidade intestinal. E a biópsia sempre tem uma esofagite crônica leve. Várias coisas aqui. Então, assim, precisa analisar nesse caso, né? Se essa criança tem alguma alergia alimentar, o que mais que a gente pode fazer. Esofagite crônica leve na biópsia, gente, não quer dizer doença, viu? Só esofagite, porque a biópsia, isso já é mais complexo para vocês entenderem, mas assim, no refluxo, a biópsia ela é importante para algumas coisas, mas não é ela que vai diagnosticar o refluxo em si. Pra gente falar em esofagite, você tem que ter alteração quando você olha no exame, não só na biópsia. Não é esofagite eosinofílica, mas esofagite erosiva tem que ter lesão ali visível. E tá, em qual posição deixar o bebê no momento de refluxo? Se a gente deve, por exemplo, virar de lado. Então, se o bebê tá numa posição verticalizada, é a melhor posição para ele durante o refluxo, porque vai impedir que continue voltando. Se ele tava ali deitadinho, começou a refluir, você vira ele de ladinho, se possível você verticaliza o bebê também. Se o bebê vai engasgar, a gente vira o bebezinho de bruços, faz de conta que esse controle é o bebê de barriga para cima, o bebê de bruços, e aí a gente já pode inclusive ajudar com a manobra para desengasgar o bebezinho, né? Fazendo aqueles que a gente fala, depois eu gravo sobre a manobra de desengasgar. Tomar muito cuidado, porque às vezes o bebê, ele vai começar refluir, a mãe já dá aquele susto, e aí o bebê faz o que também? Assusta, e aí facilita do bebê engasgar. Então, tomar muito cuidado com isso. Deixa eu ver as perguntas de vocês aqui. Minha bebê tem 1 ano e 4 meses, é a PLV, saiu do Neocate,
que é um aminoácido, né, fórmula de aminoácido, está no Pregomin, que é uma fórmula extensamente hidrolisada, está se dando bem há 2 meses. Já posso começar a dar alimentos com proteína do leite, fazer o teste tipo bolinho? Então, essa é uma pergunta que a gente não consegue responder sem fazer uma avaliação da criança individualizada. Eu não posso, inclusive, gente, ótimo ter surgido essa pergunta, porque eu preciso falar pra vocês. Não é pra ninguém aqui que tá usando uma medicação parar de usar porque eu falei alguma coisa, ou começar a usar um remédio porque eu falei alguma coisa, ou fazer qualquer conduta, tomar qualquer conduta baseada no que vocês estão vendo aqui, ou em qualquer outro Instagram, né? A gente precisa, o que é importante, que eu acho super legal essa interação que a gente tem aqui, é pra vocês terem consciência das coisas, conseguirem, inclusive, conversar com o médico de vocês, serem pessoas bem informadas a respeito daquilo que os filhos de vocês têm, mas não para tomar nenhuma conduta, porque a conduta ela só pode ser tomada num acompanhamento médico, né? Imagina, o Instagram tá como ranzinha, né? Se eu te falo aqui, não, então pode voltar, volta com assado. E seu bebê tem uma reação, quem é que vai te auxiliar nessa reação, né? Então, assim, tudo precisa ser feito com muito carinho, muito cuidado, pelo motivo que eu tinha acabado de falar aqui. Ó, uma pergunta, se endoscopia digestiva alta você pede com frequência para o diagnóstico de doença do refluxo? Não peço, Andy, com frequência para diagnóstico, não. A endoscopia não é um exame para diagnóstico, né? A gente vai pedir se tem complicação ou se o tratamento não tá dando certo ou se eu tô suspeitando de alguma outra doença, uma doença inflamatória, uma esofagite eosinofílica. Então, a gente é bem criterioso também para pedir esse tipo de exame. Sobre a tosse, eu acho que eu já falei. Perda de peso do bebê, nem sempre vai ter perda de peso, né? A gente conversou também. A diferença de vômito e refluxo, acho que também já foi bem explicado. Surgiu uma pergunta interessante aqui. Por quê? Falando assim, que um pediatra mandou deixar 15 minutos em cada mamada no peito. Coloco para rotar 30 minutos, continua golfando. E a livre demanda da mamada? Pediu para eu explicar. E aí a outra pessoa até falou, mesma dúvida, o meu mandou ficar 30 minutos em cada peito. Fico confusa até que ponto isso é livre demanda. Essas perguntas são super legais. Por quê? A questão, gente, é que livre demanda é livre demanda. Só que quanto menor é o seu bebê e quanto mais jovem é você quanto mãe nessa vida de mãe, mais pode ser que você vai interpretar tudo que o bebê sentir como fome. E não só você, mas quem tá perto, né? Primeira coisa, quando o bebê chora, já vem alguém, põe no peito, põe no peito, põe no peito, ou dá uma madeira. E às vezes esse bebê tá chorando porque ele quer colo, porque ele quer se sentir aconchegado. Às vezes ele até quer ir pro peito, mas não é porque tá com fome, mas é porque ele quer sentir aquele aconchego, aquele carinho, aquele calor. Às vezes o bebê tá tendo alguma cólica, alguma dor, às vezes esse bebê evacuou, tá se sentindo sujo. Então, assim, são várias coisas que a gente vai aprendendo, né, gente? Ser mãe e pai, você vai aprendendo devagar a interpretar isso. E no começo é super comum, tudo a gente coloca no peito. E com isso, a gente pode acabar fazendo uma coisa que é a superalimentação. E essa superalimentação é uma das causas de ter muito refluxo. A gente não tem como saber quando o bebê mama no peito, ou quando ele está no peito e na mamadeira, quanto de fórmula exatamente ele está ingerindo, ou quanto de leite materno ele está ingerindo, porque o peito, por algum motivo, foi feito assim, pra gente não saber quanto que o bebê tá mamando. Então, a gente vai ter que tentar ver sinais de saciedade, a força de sucção, como que tá a mamada desse bebê. Não existe isso de tempo determinado em cada mama, né? Então, assim, esse tipo de orientação, a gente tem que questionar, perguntar, e essa pergunta é uma pergunta que a gente tem que fazer, né? Vocês que estão me perguntando, vocês também têm que perguntar isso pro pediatra de vocês. Imagina, a gente ficar com um relógio ali, com o bebê no peito, deu 15 minutos, o bebê ainda tá mamando super bem nesse peito, não esvaziou, você tem que parar? Não. Então, assim, a mamada, ela é muito individual. Tem bebê que vai mamar 3 minutos e consegue sugar super rápido tudo que ele precisa. Tem bebê que vai demorar 20, 30 minutos. Então, isso não quer dizer, a gente não é pra gente cronometrar mamada e nada disso.
Uma pergunta aqui, se o uso do omeprazol, pantoprazol e esomeprazol por mais de um ano é prejudicial à criança. Olha, eu também sempre falo isso, que tudo é uma balança de risco-benefício. Então, se a gente tá aqui nessa balança e eu tirar a medicação é mais arriscado para o paciente, eu vou deixar a medicação. Se eu tô nessa balança e eu deixar a medicação é mais arriscado para esse paciente, porque ele não precisa tanto dessa medicação, ele tá só tendo os efeitos colaterais, e aí então eu não vou deixar essa medicação. Então a gente tem que individualizar. Tá tudo nessa balança. Pode ser que para o seu filho seja prejudicial, pode ser que para o filho de uma outra pessoa seja aquilo que está mantendo aquele bebê se alimentando e bem. O que não pode? Usar medicação tanto tempo assim sem estar fazendo acompanhamento. Isso não pode. Então, toda criança que está usando medicação por tempo prolongado, na verdade, toda criança que está usando medicação para refluxo tem que fazer um acompanhamento com gastropediatra. E quanto menor a criança, mais importante é que esse acompanhamento seja feito com gastropediatra. Então, deixa eu voltar aqui, porque ainda tem... Deixa eu ver quantas horas. Ai, tá acabando, gente. Deixa eu ver... até que ponto o refluxo no recém-nascido é considerado fisiológico? Quando preocupar, quais os sinais de alerta? Então, a gente vai preocupar se esse bebezinho não tá ganhando peso, é uma das coisas. Se ele não tá conseguindo mamar, se ele tá tendo recusa dessa mamada. Se ele tá tendo muita irritabilidade relacionada ao momento da alimentação. Ou se tá tendo alguma outra complicação relacionada a refluxo. Pneumonia de repetição, otite de repetição, outras coisas também relacionadas a refluxo. Então, tudo isso seria um sinal de alerta. Deixa eu ver... Gente, eu acho que eu tô conseguindo responder quase tudo. Bebê de 1 mês, mama no peito, dorme e golfa depois de 40 minutos. Pode ser refluxo? É refluxo, porque se tá golfando é refluxo, mas pode ser só refluxo fisiológico. Não quer dizer que é doença do refluxo, né? Então, se é um bebezinho pequenininho, pode acontecer, conforme a gente já explicou aqui. Falar em risco-benefício, minha bebê, além de APLV, tem alergia ao ovo e não dei a vacina H1N1, não sei o que fazer. Não é o tema da live, mas eu vou responder. Olha só, gente, alergia ao ovo não é contraindicação mais para vacina anti-influenza, vacina da gripe. Já foi contraindicação e, infelizmente, algumas pessoas, inclusive das salas de vacina, são desatualizadas em relação a isso. Quando é que a gente tem que ter uma cautela? Quando essa criança já tem uma história de anafilaxia a ovo, a gente faz uma vacina supervisionada, mas a gente nunca deixa de vacinar. A chance, inclusive, nos estudos é de a gente ter uma reação à vacina da pessoa que tem alergia a ovo, é a mesma de uma pessoa que não tem alergia a ovo. Depois dá uma olhada também no Instagram da doutora Ariane Yang, que é uma alergista, referência em alergia alimentar aqui no Brasil, e ela fez um post sobre isso. Então, vocês podem ler lá. Acho que eu já fiz um post sobre isso também, tá meio antigo, mas eu vou até repostar ele aqui pra vocês verem. Não tem contraindicação, viu? Mas converse se é uma alergia já mediada, né? Que tem risco de anafilaxia, aí você tem que conversar com o alergista que tá te acompanhando pra avaliar melhor essa questão. Eu acho que eu respondi quase todas as perguntas. Se teve alguma que eu não consegui responder, pode me mandar que eu vou tentar responder aí, ou fazer videozinho, gravar. Eu acho que a nossa live já vai cair. Eu vou tentar deixar ela salva. Tinha gente que tinha mandado pergunta antes aqui, no momento que eu tava explicando alguma outra coisa que eu não consegui responder. Mas qualquer coisa, gente, pode me mandar de novo. Eu espero que tenha sido esclarecedor para vocês, que vocês tenham conseguido entender um pouquinho mais sobre a doença do refluxo, sobre o refluxo fisiológico, que também se acalmem. Sobre refluxo e alergia alimentar, eu acho que tem uma pergunta da Nelma, né, Nelma? Sobre os alimentos, né, que podem causar refluxo e alergia alimentar, introdução alimentar. Na verdade, gente, assim, em relação à alergia, a gente tem mais relação mesmo do refluxo com o leite. Em relação a alimentos, a gente tem que tomar cuidado com refeições muito gordurosas, que podem facilitar. Não existe na criança... Ai, vai cair minha live.
não existe na criança indicação de você restringir todas as frutas ácidas, tudo isso. Se a criança tá com uma feridinha, ela tá com algum desconforto, pode ser que ela coma alguns alimentos e aquilo ali incomode. Mas aí a gente analisa individualmente. É isso, minha live vai acabar, eu vou ter que encerrar, senão eles vão cortar. Um beijo, muito obrigada para todo mundo que participou aqui comigo. Obrigada mesmo.